Olá, boa noite, meus irmãos, aqueles que estavam me assistindo, ouvindo a nossa reflexão. Eu pedi desculpa para atender um telefonema, mas tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, é coisa comum, coisa do dia a dia, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, como eu estava dizendo, a Páscoa significa renovação. É para que nos renovemos, né? Para que a gente se molde, modifique as nossas atitudes. Olá, Márcia, seja bem-vinda. Que a gente modifique as nossas atitudes, que a gente possa fazer nascer dentro de nós uma vida nova, um caminho novo, começarmos a trilhar novos caminhos. Porque nós precisamos, meus irmãos, de fazermos essa reforma íntima o mais rápido possível. E a Páscoa significa isso, renovar, mudanças de atitude. Então eu desejo uma nova renovação para cada um. E que a doce paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós com a sua grande sabedoria, o seu amparo e o seu direcionamento que nunca nos faltou em momento algum. Que nós possamos acender dentro de nós as nossas luzes e estarmos sempre auxiliando aqueles que estão ao nosso lado. Não é verdade? Então vamos iniciar hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, e eu escolhi o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Muito bem. Primeiro a gente vai perguntar o que é misericórdia? Miseris significa compaixão, cordes, coração, coração compadecido. Bem-aventurados aqueles que têm o coração compadecido. Bem-aventurados também significa felizes aqueles que têm o coração compadecido. Então vamos lá, e hoje nós vamos falar sobre a indulgência. Meus irmãos, a indulgência que significa tolerância, a clemência, o perdão, né? A tolerância, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Quer dizer, muito poucos de nós somos tolerantes, muito poucos de nós exercemos a clemência, pouquíssimos de nós somos misericordiosos. Pedimos, imploramos a misericórdia de Jesus, pedimos a misericórdia de nossos mentores, mas raras as vezes nós exercemos a misericórdia. Raras as vezes nós temos o coração compadecido, porque na maioria das vezes nós estamos tão voltados para nós mesmos que a compaixão se torna um olhar vago em uma pessoa que necessita tanto. Não é verdade? A gente olha simplesmente, mas não vê. Olhamos com os olhos físicos, não olhamos com os olhos espirituais, os olhos do coração. Então nós precisamos exercer conosco mesmos, termos compaixão de nós mesmos e termos, acima de tudo, compaixão daqueles que estão conosco, daqueles nossos irmãos que lutam pela vida com tanta dificuldade, porque não conseguem reverter muitas vezes as situações em que se encontram, que são situações dolorosas, situações tristes. Nós não viemos para sofrer, nós viemos quitar as nossas dívidas, mas nós somos imprevidentes e sofremos, porque ao invés de pagarmos a nossa dívida, nós pegamos mais dinheiro emprestado e nos endividamos cada vez mais. Então precisamos entender e compreender que cada pessoa que está do nosso lado é exclusiva, é um amor de Jesus no nosso planeta. Não é verdade? A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los,
Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Muito bem. A indulgência não vê os defeitos do outro, mas se os vê, ela não vai gritar para o mundo inteiro ouvir. De forma alguma. Se ela os vê, a indulgência, a pessoa que é indulgente, se ela vê um defeito do outro, ela não vai ressaltá-lo mais. Porque vamos supor, nós temos o dom de, às vezes a pessoa bebe. Vamos dar esse exemplo. Nossa, mas ele agora é um alcoólatra, ele bebe todos os dias. Às vezes ela viu a pessoa bebendo em uma festa, em um acontecimento, em alguma coisa. Nossa, mas aquela pessoa bebe demais, ela bebe todo dia. Que horror! Ela é viciada, ela é alcoólatra. E fala para os quatro ventos. Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas que estão conosco. Meus irmãos, muitas vezes nós ressaltamos os defeitos que nós achamos que são defeitos daqueles que estão ao nosso lado. E contamos para todo mundo. Isso, quando a gente vê que a pessoa está tendo um deslize, cometendo um deslize, né? Cometendo um equívoco, a gente deve chamá-lo em particular e dizer-lhe, entendeu? Falar, né? Isso. Você não deveria fazer isso, eu acho que pode prejudicar você, pode prejudicar a sua vida futura. Ou se não, se calar e em prece mentalizar aquela pessoa. Mas muitas vezes a pessoa comenta com ar de bonzinho. Ela bebe, sabe, tanto final de semana, ela bebe bem, mas é assim mesmo, boba, não preocupa não. Eu vi ela bebendo, mas ela bebe bem. Mas é assim mesmo. Mas faz um comentário com a intenção de que a outra pessoa se una a ela numa crítica pérfida e desumana. Porque toda crítica exaltada é desumana. Toda crítica que não é para melhora, ela é desumana. Nós estamos exaltando os defeitos dos outros e escondendo os nossos? Será que somos perfeitos? Será que podemos fazer isso? Será que temos condição para fazer isso? Meus irmãos, nós jamais, em momento algum, somos perfeitos. Nós estamos caminhando para nos melhorarmos. O único Espírito perfeito que habitou sobre a terra foi Jesus. Quem somos nós para alcançá-lo? Não é verdade? E Ele está sempre nos esperando, mas nós estamos sempre procurando prejudicar aqueles que estão à nossa volta. Criticando, debochando, com comentários que vão ferir muitas vezes. Não é verdade? Às vezes você chega perto de uma pessoa e diz assim: sua filha é muito boazinha, menina. Não briga com ela, não. Ela é boazinha. Ela fala muito mal da vida dos outros, mas ela é boazinha. Quer dizer, nós estamos colocando mais brasa e mais lenha naquela fogueira. Vocês concordam comigo? Que nós agimos assim muitas vezes? Precisamos modificar as nossas atitudes e o nosso olhar de julgamento para com o outro. Nós precisamos modificar isso. Este tempo está sendo nos dado, vamos aproveitá-lo, não é? A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir e tenha ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? Muito bem, gente. A indulgência jamais se ocupa com o outro.
com o defeito do outro. A pessoa indulgente, ela sabe que ela é cheia de defeito, que ela precisa melhorar muitas coisas, inclusive essa de olhar a trave no olho do outro e não enxergar o argueiro no seu olho. Não é verdade? Nós vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos uma trave no nosso. Precisamos olhar mais profundo, mais fundo para as pessoas, sem julgamento, sem precipitação. E quando a gente olhar, que a gente olhe com um amor, com um olhar caridoso, um olhar amoroso, como Jesus nos olha. Jesus não nos critica, meus irmãos. Eu falo, sempre vou falar e vou tornar a falar. Jesus não está preocupado com o nosso cair, ele está preocupado com o nosso levantar. Veja bem, e nós estamos preocupados que o outro caiu. Que olha, caiu. Nossa, e aí a gente faz aquele reboliço. Mas quando estamos apontando o defeito dos outros, nós estamos vendo nos outros aquilo que nós somos. Nós estamos descortinando para nós aquilo que somos, mas nós nos cegamos dessa visão. Todos os defeitos que eu consigo ver facilmente no meu irmão são aqueles que eu mais tenho. Por isso eu tenho facilidade para vê-los, mas é lá, não aqui, não comigo. Não é verdade? E a gente, por exemplo, quando uma pessoa vem contar alguma coisa pra gente, a gente normalmente, se inflama naquilo ali. Aproveita da ocasião e aí, vamos que vamos, né? Vamos detonando. E a gente tem que pensar que o que a gente lança tem o retorno, que existe a lei do retorno, é a lei da física, a lei de causa e efeito. Então tudo, meus irmãos, retorna para nós. Tudo. Nada é lançado fora. Tudo que vai, consequentemente, tem a volta. Mas nós teimamos em não compreender isso. Teimamos em não ser tolerantes com as outras pessoas. Mas pedimos tolerância e paciência conosco. Somos intolerantes quando estamos numa fila, a fila às vezes está demorando porque a gente não sabe o que está acontecendo com aquele caixa que está nos atendendo, como é a vida dele, como ele tem passado. Aí vem um outro do seu lado e vira e fala assim, nossa, mas esse caixa que é mole, olha o outro como que anda rápido, nossa, que lerdeza. E a gente aproveita e fala, é mesmo, né? Nossa, vou sair dessa fila, desse caixa. Meus irmãos, o momento que você está ali, você pode emanar tanta energia boa, você pode ficar em silêncio, você pode ficar em prece, você pode ficar mentalizando para aquela pessoa que está trabalhando. Às vezes aquela pessoa está passando por um momento difícil na vida dela, uma perda, uma doença, um problema financeiro, nós não sabemos. Como que nós podemos acender fogueira para queimar os nossos irmãos? Como que nós temos a coragem de ainda depois de 2000 anos termos crucificado Jesus e estarmos crucificando as pessoas que estão ao nosso lado? Meus irmãos, é hora de parar. É hora de parar de crucificar as pessoas. É hora de parar de fazer tanta maldade. É hora de renascer. É hora de renovar. Quanto mal Jesus sofreu, mas quanta tolerância e quanto perdão, e como amou e como ama. Nós precisamos aprender com Ele a sermos humildes, a ser mansos, brandos e pacíficos. Ele veio para nos ensinar a sermos humildes, a sermos tolerantes, a não repetirmos aquilo que fizemos há mais de 2000 anos com Ele. Porque muitos de nós, provavelmente a maioria, estava lá, crucificando o Mestre. E hoje nós dizemos, nossa, que maldade terem crucificado Jesus. Você já parou para pensar se você estava lá ou não? Porque nós tivemos várias vidas.
várias etnias, falamos vários idiomas, né? Tivemos várias posições sociais. Não é verdade? E nós não estamos aqui no planeta de prova e expiação, numa colônia de férias. Todo mundo está aqui querendo ser feliz, querendo não fazer nada, querendo ganhar dinheiro à toa. E não é para isso que nós viemos aqui. É para trabalhar. Jesus disse: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Vejam só, meus irmãos. E nós queremos boa vida. O que nós precisamos não é tão difícil. É nos reformarmos, é nos modificarmos, é nos moldarmos. É isso que Ele espera de nós. Não é que acumulemos tesouros aqui na terra, porque aqui as traças corroem e os cupins consomem. E os tesouros que temos dentro de nós, que o que Ele nos pede não é grande coisa, é que nos reformemos. Veja bem, nós nos reformemos, nos melhoremos. Passemos a usar mais a caridade, a compaixão, a misericórdia. Termos um coração compadecido. Termos um coração que sente, que entende, que se posiciona no lugar do outro. Porque para entendermos o outro, é preciso nos colocarmos no lugar dele. Existe um ditado que diz assim: você precisa saber o que eu vivo calçando os meus sapatos, para saber onde eles apertam. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós estamos levando a vida ou deixando a vida nos levar? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Nós precisamos ter mais consciência, sermos mais conscientes dos nossos deveres, dos nossos afazeres aqui nesse planeta. Porque de há que partiremos. Com Covid, sem Covid-19, todos nós já viemos com a passagem comprada de ida, meus irmãos. Mas eu costumo dizer assim, que alguns de nós vai como se fosse uma viagem de férias, né? Tá gostando do lugar, vai lá e fala assim: não troca essa passagem para mais para frente, porque eu tô gostando daqui, aqui tá muito bom, eu vou ficar mais uns dias. E de acordo com as passagens que já foram vendidas, você consegue adiar a sua passagem. E muitos de nós também regressa mais rápido. Não, eu não estou gostando, eu quero adiantar, eu adianto aquela passagem, a minha passagem de volta. Pensemos nisso. Nós temos liberdade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. E nenhum espírito entrará dentro de nós sem a nossa permissão. Uma folha que caia, nós precisamos apanhá-la, porque eles não deixarão os trabalhos para mim pegar uma folha de papel. E a gente invoca a todo momento, por tudo e por qualquer coisa. Não é verdade? Felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que agradecem o sofrimento e que fazem do sofrimento um degrau para a sua elevação. Não é verdade? Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É o culpado, ó homem, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Então, o julgamento que nós fazemos aos outros, nós temos que fazer esse julgamento a nós primeiro. Nós temos que julgar os nossos atos primeiro, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas maneiras de agir, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de enxergar mais além, a nossa maneira de ver em nós tudo aquilo que temos que modificar, tudo aquilo que precisamos modificar, que é preciso que modifiquemos para que sejamos felizes. Porque não somos felizes, porque não queremos ser felizes. Porque nós relutamos a mudança.
Tudo que é novo para nós relutamos. Nós queremos errar um erro velho do que acertar um acerto novo. Nós preferimos errar um erro velho, cometer os erros várias vezes, do que cometer um acerto novo. Porque tão habituados que estamos, tão acostumados que estamos. Então, quando formos fazer um julgamento, quando formos fazer uma observação, primeiro olhemos para nós mesmos. Quantas vezes eu já tive essa atitude? Quantas vezes eu ainda tenho essa atitude? Se eu estivesse no lugar do fulano, como eu agiria? Vamos nos posicionar, vamos mudar de lugar. Se mudarmos de lugar, sentiremos a dor do outro, compreenderemos a dor do outro. E paremos de dizer que as pessoas é que têm que fazer isso por nós. Não. Façamos nós agora. Renasçamos. Vamos renascer em Cristo. Vamos nos fortificar. Vamos ter em nós a ciência da paz, que é a paciência, que tão poucos de nós têm. Somos poucos tolerantes. Somos imprevidentes. Estamos vendo que não adianta nada. Esse momento é de vermos que nada disso adianta. A pressa não adianta. A impaciência não adianta. A crítica não adianta. Realçar defeito alheio não me melhora. Muito pelo contrário, atrai aqueles que são afins dos meus pensamentos, que comungam com os meus pensamentos. Sejamos, meus irmãos, indulgentes, tolerantes, pacientes com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que conhecemos, porque são aqueles que estão no caminho para caminhar junto conosco. Não é verdade? E às vezes a gente fala, mas são coisas que a gente mesmo que fala, precisa ouvir. Nós não falamos, na maioria das vezes, para os outros, falamos para nós mesmos. Que consciência tranquila é esta? Que muitas vezes, com o seu comentário pérfido, maldoso, causa uma briga, causa uma desavença numa família. Gente, nós podemos, com os nossos comentários, com os nossos, com a nossa mania de instigar as pessoas, né, digamos assim, as pessoas cometem loucuras e a gente depois fica falando, nossa, mas fulano violento, eu não imaginava que ele fosse assim. Você imaginou que uma palavra que você falou pode transformar aquela pessoa, né? Pode fazer com que aquela pessoa tomasse aquela atitude e viesse se transformar naquela pessoa que agora você está julgando? Não foi você que deu o primeiro passo para empurrar seu irmão para o abismo? Pensemos nisso. É momento de reflexão. É momento de olharmos para nós. Criticarmos primeiro nós mesmos, os nossos defeitos. E não olhar o outro com olhar de crítica, porque nós não sabemos o que vive o outro. Não é? Sede, pois, severos convoscos, indulgentes para com os outros, pensai naquele que julga em última instância, que é Jesus, né? Que vê os pensamentos secretos de cada coração, que conhece o nosso coração e que, por conseguinte, desculpa as nossas faltas. Desculpa nossas faltas, que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto reprovações, anátemas, reprovações, condenações, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Ele não cometeu falta nenhuma. Ele não teve nada. Não fez nada para sofrer. Não fez nada para ser crucificado. Ele foi bom, manso, humilde, amou infinitamente. Nós temos as nossas faltas.
E ele veio para nos mostrar que é possível, meus irmãos, que é possível. Que não é impossível para aquele que tem vontade, para aquele que quer. Oh, meu amor, Cleonice, que bom que você está aqui, minha linda. Seja bem-vinda. Então, ele veio por amor, para nos ensinar a amar, para nos ensinar a perdoar, para realmente nos ensinar a sermos indulgentes, tolerantes, pacientes, caridosos e termos fé e acreditarmos que basta que tenhamos vontade. Tudo depende da nossa vontade. Quando a gente quer alguma coisa pra gente, a gente move mundos, mas a gente corre atrás. Agora, quando é para ser algo que eu precise modificar, eu não consigo. Ah, eu nasci assim. Não tem jeito, eu vou morrer assim. Não, você não veio para ser assim. Você veio para ser diferente. Para de se desculpar. Para de arrumar desculpa para você mesmo. Você se desculpa e culpa o outro. Você tem que desculpar o outro e culpar a si mesmo. Inverta os papéis. Desculpa e culpa. Não se desculpa. Porque nós temos nosso desculpismo a todo momento. Para tudo que fazemos, temos uma desculpa. Eu respondi mal, eu agredi fulano porque ele falou isso, porque ele falou aquilo. Divaldo sempre fala: as pessoas fazem com você aquilo que você deixa que elas façam. As pessoas falam, a maneira que você interpreta é sua, não é do outro. Não temos paciência. Não temos paciência para o do outro. Já temos logo um julgamento pronto e ponto final e a nossa opinião que vale e acabou. Nada disso. Nós viemos aqui nesse planeta escola, eu não vou me cansar de dizer, lindo, belo, maravilhoso, que nos foi presenteado pela misericórdia, pelo coração compadecido de Deus, de Jesus, que nós estamos aqui. Então, meus irmãos, que peçamos a Ele força e coragem para modificarmos aquilo que podemos modificar em nós. Que não peçamos nada que nos prejudique futuramente. Porque muitas vezes a gente pede muitas coisas, mas a gente ganha oportunidade de conseguir aquilo. Precisamos trabalhar e continuar nos lapidando, olhando mais para o outro sem julgamento. Isso tudo nós podemos fazer. Não é verdade? Ele carregando aquele madeiro, sendo açoitado, ele olhava com um olhar compadecido para cada um de nós, porque ele via o grande engano que nós estávamos cometendo, o grande erro que nós estávamos cometendo, a grande dor que nós estávamos causando no Cordeiro Divino de Deus que veio para nos auxiliar. Quantos de nós, meus irmãos, ainda açoita o que está ao nosso lado? Eu digo que está ao nosso lado é a nossa família universal, meus irmãos. Quanto de nós açoita os nossos irmãos que estão na rua, com as nossas palavras que ofendem, que magoam, que prejudicam, que fazem doer o coração. Precisamos ter essa paz e que Deus realmente nos abençoe, minha linda. E Ele está nos abençoando, muito, muito mesmo. Não é verdade? Então vamos lá, terminando. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Sedes indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam.
Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Então, seremos medidos com a medida que medirmos. Nosso juiz é a nossa consciência. Ele virá nos julgar, sim, com toda certeza, porque sabemos que cometemos muitas falhas, temos muitas virtudes, mas eu proponho, cada um de nós, antes de deitar, façamos uma reflexão, como Santo Agostinho aconselhou, e vejamos o que mais quais são os nossos maiores defeitos. E vamos trabalhar como os alcoólicos anônimos, um dia de cada vez, só por hoje. Então, se você é impulsiva, se você é impaciente, só por hoje você vai usar a paciência. Só por hoje. Então você vai iniciar o seu dia e você vai ver. É muito interessante. Tudo vem para bater contra. Tudo vem para bater contra. Por quê? Porque não querem a sua mudança. Porque você tem os pensamentos, tem aqueles amigos espirituais que você atrai com a sua maneira de pensar. Então, aqueles a quem você atraiu, porque eles não entram se não acharem porta aberta. E nós abrimos as portas para que todos os males nos assolam. Nos intoxicamos com raiva, com ódio, com rancor, com mágoa, com impaciência, com imprudência, com tudo. E então, meus irmãos, uma reflexão é muito bom, faz muito bem. Eu brinquei um dia e a turma toda falou assim, paciência. Eu falei, nossa, exatamente o que todos nós precisamos mais trabalhar. Se você acha que você é impaciente, trabalha com a paciência. Se você acha que você é maliciosa, trabalha para não ser. Se você acha que você faz mau uso da palavra, ou seja, é maledicente, trabalha para que não seja. Um dia de cada vez. Meus irmãos, eu tenho certeza que nós conseguiremos. Porque temos um amparo de uma espiritualidade divina que nos ama, que nos socorre a todo instante. Basta que tenhamos vontade. Fé, mãe da esperança e da caridade. Sejamos caridosos conosco mesmos, porque temos uma eternidade para viver, meus irmãos. A vida não acaba aqui. Que possamos ver o que nos falta. É a caridade. Como eu estou olhando para o outro? O que eu preciso fazer para modificar isto? Com toda certeza, o seu campo vibracional, o seu campo magnético mudará. A sua energia mudará. Você irá sentir. Não espere que o outro mude. Mostra para o outro que você está diferente, que alguma coisa você está diferente. Porque a nossa mudança alcança um raio imenso de pessoas à nossa volta, encarnados e desencarnados. Que a doce paz de Jesus nos envolva, que possamos estar sempre com as nossas consciências tranquilas, que a nossa boca, que as nossas palavras sejam palavras de edificação, palavras de paz, palavras de regeneração, de força, de consolo, de amparo. Que sejamos não o madeiro do Calvário, mas o madeiro que ampara, que sustenta de pé o filho que cai. O madeiro que não crucifica, o madeiro que auxilia, o madeiro que é a sua segurança. Obrigada, meus irmãos. Que a doce paz de Jesus nos envolva, hoje e sempre. Que tenhamos uma semana divina e abençoada. Um doce abraço fraternal. Que a paz de Jesus esteja com todos.